Gente, o que é esse Michael Phelps? O cara é um fenômeno, né? Fizeram até algumas piadas dele na internet. Você viu, Mari, as piadas? E aí, o que eu vou falar com você hoje? 3 comportamentos do Michael Phelps que todo empreendedor digital e influenciador deveria ter. Até o dia de eu gravar esse vídeo, eu não sei que dia é hoje, porque eu nunca sei que dia é, mas o cara já tinha, tá aqui, 22 medalhas de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. Tudo isso. Aí eu tava lendo um artigo do Carlos Sambrana, para Isso é Dinheiro, muito legal, depois vocês deem uma procurada lá. E ele analisou que se o Michael Phelps, só ele, sozinho, fosse um país, ele já estaria à frente da Argentina em toda a história, que até hoje ganhou menos medalhas do que ele ganhou nessa Olimpíada. Eu faço um monte de... porque ele deixou de queixo caído. É uma performance lendária. Os comportamentos do Michael Phelps são incríveis e, além da parte física, esses comportamentos fizeram dele um vencedor. E é dessas pequenas coisas que ele faz que eu quero falar para você que todo empreendedor digital também deveria fazer. No primeiro ponto, eu quero falar aqui sobre a rotina. Vocês já repararam quanto o Michael Phelps tem uma rotina específica? Sim, ele todos os dias faz praticamente as mesmas coisas, os mesmos rituais que o levam para o sucesso. E no dia que ele vai competir, ele faz exatamente os mesmos rituais. Os rituais que ele treina todo dia e já colocam ele para o sucesso em uma prova de verdade. Então, mesmo quando ele está treinando, ele treina como quem joga, ok? Ele não treina como quem está ali no aprendizado. Ele treina para ganhar. E aí, lógico, a hora que ele vai jogar, ele joga para ganhar. E o que isso tem a ver com o empreendedorismo digital? Bom, a vida dos influenciadores digitais, dos empreendedores é muito louca. A gente tem um monte de evento, tem uma série de coisas para fazer, mas é fundamental que a gente tenha alguma rotina que nos leve para o sucesso. Eu, por exemplo, antes de gravar vídeos, eu tenho um ritual ali que eu sigo para gravar os vídeos. Então, tem um tempo em que eu observo os conteúdos, estudo o que está acontecendo na atualidade. Depois disso, faço algumas outras coisas. Aí, antes de vir pro vídeo, eu tenho rituais para aumentar a minha energia, para eu estar aqui com você com uma energia legal, com uma disposição legal na voz para te passar um conteúdo. E procuro colocar jogadas de humor, enfim. Esses são os meus rituais. E você tem os seus? Quais são os rituais que te preparam para o sucesso? Então, quando você vai fazer um lançamento, qual é o passo a passo para aquele lançamento acontecer? Para ele te deixar ali na boca do gol. É só você chutar a bola. O Ricardo Silva, que é um coach de voz, ele sempre fala uma coisa para mim que fica marcada. É a seguinte: nunca se prepare quando você tem que estar pronto. E esse é o nosso grande erro. Na maior parte das vezes, a gente sai fazendo as coisas, né, sem estar realmente pronto. E a gente pula a fase de planejamento e de preparação para aquele nosso projeto ir para o ar. Isso pode diminuir muito as nossas chances de sucesso. Na Sigma Six, por exemplo, que é uma empresa de construção de autoridade, a gente trabalha com relações públicas, assessoria de imprensa. Lógico, não tem como a gente ter um ritual exatamente do que vai ser feito, mas a gente tem rituais de momentos. Então, na primeira parte da manhã é o momento de tal atividade. Não sabemos exatamente com quem você vai falar, isso tem o seu planejamento, mas você tem um espaço destinado para aquilo. E você que é empreendedor digital também pode fazer isso, ter espaços destinados para você pensar o conteúdo, espaços destinados para você produzir o conteúdo, espaços destinados para pensar na estratégia. Então, mesmo que você mude a tarefa, a grande atividade está ali, um tempo separado para ela. Um segundo ponto que eu quero destacar no comportamento do Michael Phelps, que leva ele para o pódio, é a constância. Gente, eu topei um desafio que é super difícil de cumprir. É fazer um vídeo por dia por 365 dias, ou seja, por um ano. Eu não sabia onde é que eu estava me metendo quando eu comecei, mas eu tenho um problema. Quando eu digo vou fazer, eu tenho que ir até o fim. E aí o que acontece? Esse comportamento de postar um vídeo por dia me deu disciplina, porque eu tenho que estar muito mais ligada no que está acontecendo no mundo. Eu tenho que ir para ação. Eu tenho que ter conteúdos bons e me abastecer muito mais de conhecimento para transmitir para vocês. E essa constância está me permitindo ter resultados que eu nunca tive antes com os projetos aqui da Sigma. E isso está sendo muito legal para mim. Às vezes você entra numa rede social e não tem constância naquilo.
Você começa a produzir conteúdo e não tem constância. Você joga um produto digital no ar, ele não desempenha tão bem quanto você pensaria. Ao invés de você aperfeiçoá-lo, você desiste e cria outro. Aí desiste e cria outro. Tem gente que é especialista em criar produto, mas manter produto que é bom não consegue. Então, a constância é a receita do sucesso. Observa os caras de sucesso. Veja o quanto eles são constantes. Estão sempre fazendo aquilo que eles se propõem. Eles colocam conteúdo. Conteúdo é rei, gente. Conteúdo é rei, tá? Esquece o resto e se foca em entregar um conteúdo bom. Depois você vai entender de tráfego, vai entender de todas as outras coisas. Mas se você tem um conteúdo bom e estratégico, é meio caminho andado. Então, tenha constância em seu conteúdo. Tenha constância em analisar as estratégias, em fazer a mensuração correta das coisas. Isso vai te levar para o pódio. Como Michael Phelps faz todos os dias o mesmo ritual, no dia que ele tem que jogar, no dia que ele tem que competir, para ele é muito tranquilo. É só ele fazer o que ele faz diariamente. E o terceiro comportamento do Michael Phelps, que foi muito falado na imprensa, é o de comemorar as pequenas conquistas. A 22ª medalha de ouro que ele ganhou agora, ele comemorou igual uma criança, como se ele tivesse ganhado a primeira medalha. Gente, ele tem 22 medalhas, não aguenta mais ganhar medalha de ouro, né? A gente é assim, né? Faz uma vez, tem sucesso, fez uma venda, tal, e aí tá tudo maravilhoso, e a gente esquece de comemorar as coisas que ficam normais para nós, e a gente esquece como era antes daquilo, como era antes da gente ter aquele sucesso, da gente ter aquela conquista, da gente ter aquele pequeno resultado. E a gente tem uma meta lá na frente, 6 em 7, 7 em 7, 7 em 1, 8 em 1, né? E essas metas ficam cada vez maiores. Se você não sabe do que eu tô falando, vai pesquisar aí sobre empreendedorismo digital que você vai entender. É você fazer um faturamento de 8 dígitos, né? De mais de 10 milhões aí em um dia, ou de 7 dígitos, que é mais de 1 milhão para cima em um dia ou em 7 dias, tá? E aí você tem todas essas metas e aí você só quer comemorar quando estiver no topo. Você não comemora os degraus, você não comemora as pequenas conquistas que fazem te chegar lá, os pequenos rituais que te fazem chegar lá. E aí você passa uma vida inteira de frustração no caminho e só comemora no topo. A vida inteira de frustração ainda só olhando para o que você não conquistou e só comemora no topo. Isso vai minar a sua autoconfiança. Então, se você é um empreendedor digital, aprenda a comemorar cada conquista e olhar para o passado. Eu já ouvi de vários empreendedores digitais isso, né? De pessoas muito importantes, que viu pessoas comemorarem cada venda como se fosse a primeira. Tipo, a pessoa faz faturamento de 20 milhões, 10 milhões e ela comemora cada venda, cada coisa que ela fecha, cada pequena coisa, comemora como se tivesse já ganhado todos os milhões, todo o faturamento, tá bom? Então essa é a minha dica de hoje. Esses foram os 3 comportamentos do Michael Phelps que levam ele pro pódio, que se você é empreendedor digital, influenciador, também adotar, vão te levar pro caminho do sucesso. Um beijo, até o próximo episódio.